A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2017 o tema As obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer verdadeiramente a batalha espiritual travada? E o comentarista deste primeiro trimestre é o pastor Osiel Gomes. A lição de hoje é a lição de número 2, que traz por tema o propósito do fruto do Espírito. O nosso texto-alvo se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3 e versículo 8, que nos diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A nossa verdade prática, somente através de uma vida espiritual frutífera, o crente poderá glorificar a Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, que vai do versículo 13 até o 20. O objetivo geral da lição de hoje é compreender o real significado da frutificação espiritual. O ponto central da lição diz assim: glorificarmos a Deus quando produzimos frutos condizentes com a vida cristã. Meus irmãos, desde já gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo pelo nosso canal de Professores em Cristo EBD. Desde já gostaria de agradecer a todos, mas a todos que têm compartilhado as nossas pré-aulas pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter. Também tem assistido às nossas pré-aulas em nosso site www.professoresemcristo.ebd, também em nosso blog, onde temos também as nossas pré-aulas. Que você possa estar conosco durante esse primeiro trimestre, nós possamos assim aprendermos também essas lições maravilhosas que nós vamos estudar, que fala sobre um tema muito importante, as obras da carne e o fruto do Espírito. Você que está me assistindo pode compartilhar, pode dar o like também aí, gostando do vídeo, enfim, compartilhando, dando a sua sugestão também. Nós temos esse material que nós vamos aqui lecionar para os irmãos, para que você possa ter em mãos. Nós vamos sempre estar lançando em nosso blog, sempre estar lançando em nosso site, para que o irmão possa ter este material maravilhoso, que ele possa estudar durante a semana, que no domingo o irmão esteja preparado, a irmã esteja preparada para levar o melhor para os seus alunos através das nossas pré-aulas. Desde já, mais uma vez, repito, muito obrigado por estar nos assistindo, estar nos acompanhando por esse canal no YouTube. Se inscreva em nosso canal também, você pode estar se inscrevendo em nosso canal, recebendo as notificações das nossas pré-aulas, para que você possa nos acompanhar. Meus irmãos, a lição de hoje fala de um tema muito importante. Nós lecionamos a nossa primeira pré-aula, onde nós fizemos a comparação entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Hoje, a lição 2, ela traz um tema muito importante, um quesito que nos ensina quais são os propósitos do fruto, do Espírito. Quais são esses propósitos? Nós vamos elencar aqui pontos de extrema importância para que você possa acompanhar, para que possa anotar também. Como eu já falei, que este material vai estar disponível em nosso site, em nosso blog, para que o irmão possa também, melhor assim, estudar durante a semana. A nossa introdução da lição, nós fizemos aqui uma introdução a respeito do tema e vamos discorrer dessa introdução. Após a introdução, vamos dar alguns pontos aqui que fazem parte do tema de extrema importância, e depois vamos entrar dentro da lição propriamente dita. Temos 3 tópicos, vamos discorrer de cada tópico de forma muito breve e de forma sucinta, para que o irmão e a irmã, professor, professora, superintendente e demais alunos possam entender aquilo que o comentarista está nos propondo a estudar sobre esta segunda lição, que fala dos propósitos do fruto do Espírito. O
propósito de Deus na vida do crente é trazer o quê? Uma mudança, seja ela espiritual, ou seja, mudanças essas que trazem o que? A confiança de que Deus está transformando as pessoas, ao trazê-las ao total arrependimento. O propósito dos frutos do Espírito faz com que o crente glorifique a Deus mediante o quê? A seus atos e práticas de bondade, no contexto que abrange o quê? A sua total frutificação espiritual. Vamos falar a respeito desse tema também. Que possamos ter esses propósitos divinos em nossas vidas. E nunca deixar, meus irmãos, de lado, pois só assim teremos um viver frutífero com o Senhor e sermos cheios do Espírito Santo, conforme temos em Efésios, no capítulo 5, versículo 18. A palavra propósito. Então temos aqui a palavra propósito. O que significa esta palavra propósito? Ela tem um significado de intenção. Então essa palavra, ela vem da mesma raiz do que o vocábulo nos ensina, que nós conhecemos, proposta. Então o propósito, ela vem da mesma raiz, né, do vocábulo proposta. Ou seja, no latim, para antes e poser e por. Então tem esse significado. Um propósito, assim sendo, é algo proposto, né? Então o Espírito Santo tem uma proposta para nós. Ele nos propõe, o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é uma proposta para nós, que ele nos dá. Ou seja, essa proposta é uma meta a ser alcançada, né? Nós temos que alcançar essa meta. Um princípio a ser posto em ação. Então, além de nós alcançarmos esta meta, esse propósito que o Espírito Santo nos dá, nós temos também que atingir esta meta e também colocarmos este propósito em ação. Nós vamos falar durante o texto aqui, durante a lição, que fala de viver uma vida de santidade, né? Ter uma vida em comunhão com Deus, e também colocar, e isso faz parte para que nós possamos entender aqui, que é uma ação que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Nós colocamos isso em ação. Aquele que anda com o Espírito Santo, ele tem uma vida santa, uma vida de piedade, e coloca esta ação, age de forma como tal. Qualidades do propósito de Deus. Então nós temos algumas qualidades desses propósitos de Deus para nossas vidas. Quais são? Os propósitos divinos, eles são eternos, conforme em Efésios capítulo 3, versículo 11. Eles são o que? Imutáveis. Jeremias 4, 28. Seu cumprimento é o que? É certo. Isaías 14, 24. A redenção e a restauração humana são os focos principais de seus interesses. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 30, também em Efésios, capítulo 1, que vai do versículo 9 até o 10. E também o quinto ponto aqui, para finalizar as qualidades dos propósitos de Deus, estão alicerçados sobre a graça que Deus ele é conferida em Cristo. 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 9. Então, esses são as qualidades dos propósitos de Deus para as nossas vidas. E o fruto, né? Tem a palavra lá, nós falamos do propósito, vamos falar de fruto. O fruto nós conhecemos. O fruto que nós temos aqui na Bíblia, que nós conhecemos, é uma forma de uma metáfora, uma forma de uma comparação, uma alegoria também, que não é citada. Então tem vários desígnios, né? Várias compreensões a respeito do propósito. Então, sobre o fruto. O fruto, ele significa o quê? O que nós temos como fruto, né? Para o nosso entendimento aqui na terra. Né? Produção de vegetais, que sucede a folha, que contém sementes, produtos da terra para o sustento e benefício do homem. Os frutos do Espírito Santo não fazem a mesma coisa que um fruto que nós comemos, que nós ingerimos, que fazem bem para a nossa saúde, desde uma banana, uma maçã. Então, o fruto do Espírito Santo também produz isso. Produz coisas boas em nossas vidas. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador, o único e suficiente Salvador de nossas vidas,
esse fruto do Espírito Santo ele começa a crescer. A semente já está sendo plantada, né? Temos que cultivar, depois vamos falar aqui em nossos tópicos a respeito disso. Então esse fruto ele vai gerar, se você estiver com o Espírito Santo, vai fazer tão bem para você, que vai gerar frutos bons. A sua árvore vai ser fortificada, as raízes vão ser fortificadas, alicerçadas na palavra de Deus. Em destaque na lição, conforme está em Mateus, no capítulo 3, versículo 8, onde João diz isso, né? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8, fala de João Batista, né? Que batizou Jesus. Nós conhecemos a história. Então, é comum a palavra arrependimento, quando diz aqui melanoia, ser entendida erroneamente. Então, se entende de forma errada. Por quê? Porque se entende que é por meio de confissão de pecados. Então, com mais precisão, diz respeito ao quê? Então, ele diz respeito ao ato de pensar de novo. Então, você muda o seu pensamento. Meta mais noia, né? Quer dizer reconsiderar e mudar o estilo de vida. Então, a pessoa, nesse arrependimento, ela muda o seu estilo de vida. Ela muda o seu ato de pensar. Muda, ou seja, um pensar de novo, um pensar novo, uma vida nova. Então quer dizer, reconsiderar o que? Mudar o estilo de vida, de modo socialmente observável, conforme no versículo 8 de Mateus capítulo 3. O arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. A verdadeira fé salvífica é a conversão. E a conversão, melhor dizendo, deve evidencia no crente, que por meio de vidas que deixam o pecado, né? Se deixa o pecado e automaticamente se dão frutos agradáveis a Deus, conforme o Evangelho de João, no capítulo 15 e versículo 16. Aqueles que dizem que creem em Cristo e ser filhos de Deus, mas cuja vida não produz bons frutos, serão como árvores que serão cortadas e lançadas ao fogo, conforme Mateus capítulo 3, versículo 8, 9, 10 e 12. Então, se você produz frutos bons, a sua árvore produz frutos bons, está enraizada, fortificada, né? Ela produz fruto bom. Agora, aquele que se diz que é crente, que se diz que produz frutos bons, né? Que na verdade não produz frutos bons, porque nós conhecemos aqueles que produzem frutos bons, nós vamos identificar aqueles verdadeiros crentes que produzem frutos bons, nós vamos aprender também como nós já conhecemos, mas vamos ressaltar esse ponto importante, né? Então aqueles que não produzem esses frutos bons serão cortados, serão lançados ao fogo. Jesus deixou isso bem claro, ensinando a respeito disso para nós. A vida controlada pelo Espírito. O que significa ser controlado pelo Espírito? Né? Conforme nós vamos falar aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18. Quando nós lemos ali, em Efésios capítulo 5 e versículo 18, onde o apóstolo Paulo nos fala sobre o que é ser cheio do Espírito, né, que nós possamos entender isso. Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim para nós: e não vos embriagueis com o vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Se quisermos viver um modo de agradar, né, a Deus, já aqui dentro do tópico da primeira lição, tá, meus irmãos? A produzir frutos para a sua glória, precisamos cumprir o imperativo bíblico, que é o quê? Em Efésios capítulo 5, versículo 8, quando diz: mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Então o verbo ali, encher, aqui remete também a ser controlado. Então aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é controlado. Ele não mais controla a sua vida, o Espírito Santo controla a tua vida. De modo que a pessoa não tem mais vontade própria. E sim, o Espírito Santo que está habitando nele tem essa vontade. A vontade que ele tinha antigamente, dos desejos, né, das coisas do mundo, daquilo que estava levando ele para o buraco, não leva mais. Porque ele está cheio do Espírito Santo. Paulo nos ensina que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E o encher aqui é um verbo que remete o quê?
sermos controlados pelo Espírito. Né? Deixamos as nossas ações e vontades próprias para ter a vontade de Deus em nossas vidas. Porque o Espírito Santo nos controla. Né? Nós somos controlados por Ele, a viver uma vida cheia do Espírito Santo. É interessante que o comentarista deixa aqui um ponto muito importante, que é lamentável que tem muitas pessoas que estão na igreja e que não buscam o poder que vem do alto, como Jesus ensinou para os seus discípulos em Jerusalém, quando ele cita em Atos dos Apóstolos, né? Quando ele fala que eles deviam ser cheios do Espírito Santo, que eles ficassem ali, que ficassem esperando, né? Que fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo, não se preocupam muito com isso. O que eles estão se preocupando hoje? Com as coisas que estão ao seu redor, com seus bens, com seus status, com uma vida social bem regada. Não somos contra e não pregamos contra isso, que é diferente de você falar sobre uma teologia da prosperidade. Não, estamos falando que Deus, Ele quer que todos nós sejamos prósperos, mas que primeiramente devemos buscar o reino de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que então nós juntarmos aqui tesouros na terra, onde as traças consomem, o ferrugem consome, sendo que você não está depositando, você não está investindo no reino de Deus. Conforme nós temos em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. O viver santo, o Espírito Santo, nos ajuda a ter uma compreensão melhor do reino. Então, quem tem uma vida de santidade, uma vida com Cristo, uma vida regrada a Cristo, ele tem um viver santo. Por que ele tem um viver santo? Porque ele começa a entender que o reino de Deus é um reino maravilhoso. Ele começa a entender o que é ser crente, ser guiado pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito e ter uma vida santa. Então, automaticamente, ele vai ter uma vida santa. Ele começa a entender o que é o reino de Deus. Então, Deus ele deseja nos ensinar a viver uma novidade de vida. Então, uma nova novidade de vida, em santidade, mesmo habitando em um mundo corrompido pelo pecado e dominado pelo inimigo. Mesmo esse mundo corrompido e dominado pelo inimigo, nós temos uma vida santa, piedosa, porque nós almejamos estar com Cristo. Seremos arrebatados, estarmos no reino de Deus. Nós começamos a entender isso. Mesmo estando nesse mundo corrompido, dominado pelo pecado. Para que uma planta produza frutos, ela precisa o quê? De um determinado maturação. Quando você planta qualquer planta dentro da sua casa, ou no lugar onde você tem, um sítio, enfim, qualquer lugar, você tem que cultivar essa terra, adubar essa terra, regar essa terra. E assim nós somos também. Nós somos preparados, somos, vamos dizer assim, estamos sendo cuidados por Deus. Né? Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda a ter uma vida santa, mas é com o tempo, isso é maturação, então alcançar a ajuda do Espírito Santo. A vida frutífera é para os maduros. Quando os anos passam e o crente não alcança a maturidade espiritual, alguma coisa tem errado, está errado. Se o crente que está muito tempo na igreja e ele não alcançou essa maturidade espiritual, com certeza alguma coisa está errada ali. Ou seja, ele não deixou que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida, e ele não deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida, o que acontece? Ele se torna vulnerável ao pecado e é levado por qualquer evento de doutrina, sendo enganado pela astúcia dos que falam em nome de Deus. Qualquer coisa que fala para ele, ele é enganado, porque ele não criou essa maturidade. E a maturidade, ela se cria com o tempo, mas para você criar essa maturidade, o Espírito Santo tem que se apoderar de você. Porque se não se apoderar de você, você não vai criar maturidade espiritual. Você vai se tornar vulnerável ao pecado e vai cair em qualquer vento de doutrina. E caindo em vento de doutrina, você vai ir para o buraco. Você vai se deixar de ser enganado. Qual é essa verdadeira comunhão que nós devemos ter com Deus? Então, invista. Essa verdadeira comunhão, nós temos que investir. Ele fala aqui, então invista o seu tempo em relacionamento com Ele. Invista o seu relacionamento com Ele. Se você não tem ainda, invista. Oséias capítulo 6, versículo 3. Quais são esses investimentos? Oração, jejum, né? Adoração ao Senhor, um devocional bíblico, ler
a palavra de Deus todos os dias, orar, jejuar, isso faz parte, né, de verdadeira comunhão com Deus, para que o Espírito Santo comece já a trabalhar na sua vida. A comunhão com Deus vai gerar em nós frutos excelentes, né, que evidenciam que o Pai habita em nós. Vai ver a diferença. Jesus ordenou que seus discípulos fossem para Jerusalém. Como eu falei aqui nos tópicos anteriores, que ele pediu que os discípulos, após a sua ascensão aos céus, que ficassem em Jerusalém, Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. E que ali eles fossem revestidos pelo poder que viria do alto. E nós também temos que estar da mesma forma com que os discípulos estavam, reunidos no cenáculo, aguardarmos, né, e sermos revestidos pelo poder que vem do alto. Conforme em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8, Jesus dizendo para os seus discípulos: mas recebeis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O 14 aqui, meus irmãos, como é que eles conseguiram isso? Nós devemos fazer da mesma forma. Você que ainda não teve esse poder que veio do alto, do Espírito Santo na tua vida, você vai ter que buscar isso para ter uma comunhão com Deus. E todos esses, no versículo 14 diz: e todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ficar no cenáculo reunido ali, ficar em Jerusalém, orando, buscando, né, em orações e súplicas, até que fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Tópico 2. O fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. Aí temos aqui, o que é caráter? Né? Caráter, ele significa o quê? É uma qualidade inerente ao indivíduo. Desde o nascimento. Então, temperamento, índole, faz parte desse caráter. Nossas ações e frutos edificam o caráter de Cristo em nós. Quem pela fé recebe a Jesus Cristo como Salvador para uma transformação interior, recebendo uma nova vida, ou seja, uma nova maneira de pensar e agir, conforme 2 Coríntios capítulo 5, 17, o caráter de Cristo é evidenciado em nossas vidas por nossas ações. Então, quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, na verdade, quando nós recebemos Ele, nós começamos a ter um caráter que nos denomina sermos servos do Deus Altíssimo. Esse caráter é mudado, ele é transformado. Quando diz aqui no subtópico 2, quando diz o caráter gerado pelo Espírito Santo, ele transforma. O Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós e o Espírito Santo ele é trabalhado. Ele em nós faz com que a nossa natureza adâmica seja mortificada, seja destronada, destruída, porque o seu velho eu morre, o seu orgulho morre, o seu velho eu morre, fica, não vai mais, morre ali. Por isso temos uma condição de negarmos a si mesmo. Através disso nós temos a condição de negarmos a nós mesmos, porque o velho eu se foi. O Espírito Santo habita em nós e faz com que nós sejamos transformados. E esse caráter ele é gerado pelo Espírito Santo, ele é modificado, ele é moldado, ele é transformado. Né? Então precisamos ter a consciência de que o Espírito Santo trabalha em nós. Não somente para nos conceder dons e talentos. Porque tem muitas pessoas que têm dons, têm talentos, mas o Espírito Santo não entrou, não habitou nela de forma parcial, que faz com que ela não desempenhe esses dons e talentos. Como dizem, seus dons e talentos ficam enterrados. Porque não busca o poder que vem do alto, não busca o poder do Espírito Santo, não está produzindo propósitos do fruto do Espírito para nos transformar. Infelizmente, muitos não dão lugar ao Espírito, impedindo que Ele os transforme. Quando você começa a dar lado, a fazer com que o Espírito trabalhe na sua vida, você é transformado, você é moldado. Tem muitos crentes que não deixam, né? Porque o eu habita nele, o eu não deixa que ele deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, na tua vida. O Consolador trabalha em nós à medida que nós lhe permitimos. Se você deixar que ele trabalhe a sua vida, que ele permita que ele tome conta da sua vida por completo, você vai ver a transformação, a diferença que você vai fazer nessa terra. Deixe o Consolador transformar todo o seu ser. Um novo estilo de vida. Viver em novidade de vida, né, não é fácil. Nós sabemos que é muito complicado. É difícil.
porque é uma transformação radical. O apóstolo Paulo, nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, narrada após a sua conversão, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. É interessante que o apóstolo Paulo, ali, após a sua conversão, né, ele ficou na casa de Ananias, nós sabemos a história, ele tinha medo dele. As pessoas que estavam naquele lugar tinham medo dele, porque ainda sabiam que ele era um perseguidor do povo de Deus e tinham medo dele. E quando viram realmente que ele ficou transformado pelo poder do Evangelho, tem pessoas que são transformadas, quando aceitam Jesus, são transformadas. Tem pessoas que demoram um pouco mais de tempo, nós sabemos disso, há um progresso ainda nessa pessoa, ela vai sendo transformada, vai sendo moldada, então há um processo longo, mas se ela dá lugar, esse processo ele pode diminuir o mais rápido possível. Então depende disso. Então o apóstolo Paulo foi rápido. Se assustaram quando viram a mudança que o Evangelho fez na vida do apóstolo Paulo. Então, pois é um caminho que conduz a Jesus Cristo. Por isso que ele é apertado e exige o quê? A renúncia, conforme Mateus capítulo 7, versículo 14. Infelizmente, muitos estão pregando um Evangelho fraco, fragilizado. Como ele fala, pseudo-evangelho, que não exige mais uma renúncia e nem mudança de vida. Venha do jeito que você estiver, nós vamos levando você aí. Não, tem que ter renúncia. Se não tiver uma renúncia, como que você vai se converter verdadeiramente a Cristo? Então não podemos concordar com os falsos ensinos que estão tendo por aí e falsos discursos que têm sido disseminados, em especial nas redes sociais. Jesus disse que os falsos profetas têm roupas de ovelhas, mas são alpages. Ou seja, o que significa aves de rapina? E logo, precisamos ter cuidado. Mateus capítulo 23, versículo 25. O alvo deles é destruir o rebanho do Senhor. Destruir. Impedir que venhamos alcançar a vida eterna. Muitos identificam, fazem dessa forma, né? Como edificar esse tipo de crente, como edificar aqui, melhor dizendo, imitando as obras de crente, voltando aqui no texto, estão operando sinais e prodígios, né? Imitando as obras de Cristo, porém, seus frutos revelam que não pertencem a Cristo. Como edificar o crente autêntico, né? Ele pode ser edificado não por aquilo que possui, mas por aquilo que é, ou seja, pelas suas ações. Então precisa revelar que ele está em Cristo. João capítulo 15, versículo 4. Lembre-se, não se conhece uma árvore pelas folhas, e sim pelos frutos. Então é assim que nós entendemos como identificamos. Nós conhecemos o crente pelos seus frutos, não pelas suas folhas. Então esse é o verdadeiro crente genuíno. Não esses que estão pregando o evangelho fragilizado, o evangelho light, enganando as pessoas, né? Esses nós sabemos que com o tempo ele vai cair. Esse fruto podre cai. O fruto podre que está numa árvore, ela cai. Agora o fruto bom amadurece e é bem digerível, né? É bem comestível. Então que nós possamos produzir esses frutos bons, e ser identificados como crentes que produzem frutos bons, frutos do Espírito Santo, o verdadeiro propósito para o crente. Agora aqui no tópico 3, temos aqui, testemunhando as virtudes do reino de Deus. O propósito do fruto. Então qual é o propósito verdadeiro desse fruto do Espírito? Você não foi salvo para somente frequentar a igreja aos domingos, né? Mas também você foi salvo para revelar que Cristo está em você, né? Em meio a uma sociedade comprometida pelo pecado, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 15. Então fomos retirados do mundo para que sejamos as suas testemunhas. Isaías 43, 10. Você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15. Porém não adianta pregar o evangelho de Cristo e não viver segundo os seus princípios do reino. Então não adianta você pregar o evangelho e não viver aquilo que você prega, aquilo que você ensina. Conforme Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12. Você precisa viver aquilo que prega e ensina e deseja uma vida de ministério executivo. Então se você ensina o evangelho, se você prega o evangelho e vive aquilo que você faz para o reino de Cristo, vai te produzir frutos frutíferos, frutos maravilhosos. O ministério seu vai ser frutífero, vai se expandir.
Então temos que tomar muito cuidado. Então o propósito dos frutos é isso. É um dos propósitos, né? Viver a autenticidade da palavra de Deus a cada dia em nossas vidas. Uma vida produtiva. O crente precisa ter uma vida espiritual frutífera, para que não seja arrancado, ceifado. João 15, 2. Quando o galho é cortado, né, imediatamente ele é injetado, ou replantado, seca e morre. Você tem produzido bons frutos? Né? Ou seja, a sua vida está como o quê? O galho seco? Nossos frutos revelam que pertencemos a Cristo, quanto aprendemos com Ele. Então, temos que ter uma vida produtiva para o reino de Deus. Né? Sermos produtivos ao reino de Cristo. Nós temos que aprender com Ele. Lucas 6:40, João 15:8. Então, uma vida produtiva, sempre está produzindo bons frutos. O que fazer para manter a produtividade? Né? Aqui, no subponto 3 do tópico 3. Como nós devemos manter uma vida produtiva? Oração é importante, jejuar é importante, certo? Ler a palavra de Deus é importante, entender o reino de Deus é importante, ter uma vida devocional da Bíblia é muito importante, frequentar os cultos é muito importante, ensinar e também viver aquilo que você ensina, pregar e pregar aquilo também que você prega, que você traga para a tua vida também. Vou lhe dar um exemplo muito interessante aqui. Um bom agricultor se preocupa com o plantio, não é verdade? Da terra, ele aduba, aduba a terra, melhor dizendo, né? Molha essa terra, com o cultivo e com a produção de fruto. Para que a lavoura tenha um bom desenvolvimento, o agricultor precisa adubar a terra, regar as sementes e retirar as ervas daninhas. E quando nós trazemos aqui para nós, entendemos, tirar esses pecadinhos que ainda nos rodeiam ainda, né? Nós temos que tirar isso aí, tirar essas ervas daninhas, né, das nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida santa e piedosa. É preciso investimento financeiro e muito trabalho. Nós também temos um Pai que cuida de nós, para que venhamos o que? A frutificar. João capítulo 15, versículo 1 ao 5. Isso significa que algumas vezes somos podados, ou seja, passamos por aflições e dificuldades. As aflições não são para nos destruir, sim para nos produzir o quê? Bons frutos espirituais, um alicerce espiritual. Não, mas contribui para que venhamos se tornar pessoas mais fortes, capazes de produzir frutos em abundância. Então, quando o Pai nos cuida, Ele nos sustenta, para que nós possamos produzir esses frutos bons, através das aflições, né, das provações, nós se tornamos crentes espirituais maduros, né, e quando vir a cada tribulação, a cada aflição, né, a cada prova que vem para que nós possamos passar por ela, nós estamos fortificados espiritualmente, estamos fortes espiritualmente, por exemplo, muito fortes, né? Então isso se faz entender. Então esses são os propósitos aqui que nós elencamos aqui no tópico 3, melhor dizendo. Conclusão da nossa lição: precisamos ter uma vida frutífera, e para isso precisamos estar ligados à videira verdadeira, Jesus Cristo. O propósito dos frutos é glorificar o que é o Pai. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, se nós estamos no Pai, nós vamos dar bons frutos, desde que estejamos no Pai, para que nós possamos produzir frutos do que? Os frutos de arrependimento também entra nesse entendimento. Assim sereis meus o que? Discípulos. João capítulo 15, versículo 8. Então, busque ter um relacionamento pessoal com Cristo. Busque a todo momento, a todo instante, buscar esse relacionamento precioso com Cristo. Seja cheio do Espírito Santo e produza muitos frutos para a glória de Deus. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai produzir frutos para o reino de Deus. Você vai ser testemunha. Você vai ter uma vida santa. Você vai produzir frutos que vão te render no seu ministério. Vai crescer o teu ministério. Você vai ser podado, como nós falamos aqui, através das tribulações, através das provações, mas isso faz parte, porque nós estamos com Cristo. Novas criaturas nós somos.
Nós temos que andar com Ele, ter comunhão com Ele, ser moldados no nosso caráter, dar condição para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. É só assim que nós herdaremos também o reino de Deus. Temos que começar a entender o que é o reino de Deus para nossas vidas. E sem esses propósitos do Espírito, nós não vamos entender. Para que possamos viver os propósitos do Espírito em nossa vida, temos que dar lugar ao Espírito Santo, para que possa habitar em nós, mudar o nosso caráter, nos transformar, nos moldar, para que nós possamos o quê? Produzir bons frutos durante o nosso ministério. Essa foi a lição de hoje, a lição de número 2. Meus irmãos, encerrando aqui a nossa lição de hoje, gostaria de agradecer mais uma vez você que ficou do início da nossa prela até agora. Que Deus abençoe vocês. Vai passar aí o nosso canal no YouTube, Professores em Cristo EBD. Se inscreve no nosso canal. Como eu falei no início da nossa pré-aula, você pode estar compartilhando. Compartilhe nossas pré-aulas, né? Dê um like aí também em nossos vídeos. As sugestões das nossas pré-aulas. Comentem as nossas pré-aulas, para que nós possamos assim melhorar a cada dia as nossas pré-aulas, melhorar alguns pontos que nós podemos até que falhar durante a nossa pré-aula, para que nós possamos ser fortalecidos. E meu irmão e minha irmã que vai lecionar no domingo, professor e professora, que você estude durante a semana. Este material vai estar em nosso site www.professoresemcristoebd.com.br. Ali vai estar a nossa lição, a nossa pré-aula, o esboço dessa pré-aula que nós acabamos de lecionar aqui para os irmãos. Pode imprimir, estudar durante a semana, estar preparado para o domingo, para levar esta palavra maravilhosa, esse ensino maravilhoso para os seus alunos. Meus irmãos, gostaria de agradecer a todos, e que no domingo você professor e você professora possa dar uma aula maravilhosa. E eu já faço um convite para que vocês possam estar conosco na aula de número 3, vocês possam estar junto conosco, nos auxiliando também, nos prestigiando. E compartilhe essas pré-aulas, não deixe de nos acompanhar. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.